25 a 40% das mulheres experimentam uma baixa da libido no pré-menopausa. Se a gente for falar das mulheres no pós-menopausa, esse número passa de 50%. Mas será que todas essas mulheres apresentam disfunção hormonal? Quais são os outros pontos, as outras fatias da pizza da libido? Eu sou Daniela Muniz, endocrinologista. Eu sou Evelyn Ferrari, endocrinologista, e esse é o podcast Endocrinamente. Aqui vamos falar sobre saúde, doença e desmistificar os principais mitos da endocrinologia. E para ter essa conversa quente, vamos receber Matheusa Watzel, médica ginecologista e obstetra, pós-graduada em ginecologia endócrina e nutrologia. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente já bateu bastante papo antes. Eu tô super empolgada para esse episódio do podcast de vocês. Nós também. E parabéns, eu acho muito legal médicos estarem em várias plataformas. Eu acho que quanto mais a gente leva informação para os nossos pacientes e para os que não são pacientes ainda, eu acho que é muito válido. A gente tem muita coisa para falar e informar. Eu acho que quanto mais as pessoas sabem, mais elas se sentem seguras, né? E principalmente as mulheres. É, isso mesmo. Eu admiro muito o seu posicionamento de encorajar as mulheres, né? E também nos encorajar aqui nesse nosso bastidor de estar... Tivemos uma aula. Eu acho que eu sou uma coach natural. Mas vamos para o nosso tema quentíssimo, que a gente tem muito para falar. Uhum. E acho que para a gente começar aqui, você precisa explicar um pouquinho de onde vem o desejo sexual, de onde vem a libido, qual o termo certo para a gente usar. Então, assim, o termo certo para a gente falar sobre baixa libido fica um nome muito comprido. Eu acho que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Então, isso já encobridou demais, a gente já se perde no meio do caminho. Então, sim, a gente pode falar ali baixa libido, baixa do desejo. De uma certa forma, a gente pode colocar como uma pulsão, tá? Mas vamos falar libido para todo mundo entender e se aconchegar aqui no nosso episódio. O desejo, ele é muito ligado ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de emoções, de regulação de emoção, do comportamento sexual, das memórias sexuais. E daí eu acho muito importante a gente falar, porque a gente lida com a baixa do desejo, a baixa da libido em diferentes fases da vida, tá? Então a gente não pode só falar que a gente tem uma mulher hormonalmente com deficiências, que é a mulher da menopausa e pós-menopausa, que vai ter síndrome do desejo sexual hipoativo. A gente tem outras mulheres que nos procuram com a queixa da falta do desejo. Lógico que a gente precisa interpretar como que é a queixa desse desejo, se isso já está trazendo sofrimento para aquela dinâmica daquele casal, daquela mulher. Mas elas nos procuram em diferentes fases da vida. Então, isso é muito importante. Porque o nosso sistema límbico, que regula nossas emoções, ele vai trazer para aquela mulher, para aquela pessoa, como que o sexo foi introduzido dela, tá? Então, eu recebo mulheres 20 mais que não tem problemas hormonais nenhum, tá? Que assim, o ovário tá bombando de folículo, cheia de hormônio, que não usa nenhum método contraceptivo ou não tá usando nenhum antidepressivo, que mais tarde a gente vai falar que pode alterar ali o desejo natural, mas que ela não sente uma pulsão sexual. E a gente vai ver na história dela de como que foi introduzido o sexo na vida dela, é de muita proibição, de muita castração, de não pode, não é certo, é pecado, tá? Então aqui a gente vai afastar um pouco a parte da religiosidade para a gente falar sobre isso, mas até o termo virgindade, que já tá, que a gente tem um posicionamento da nossa sociedade que a gente não deveria usar perdeu a virgindade, sim, a sua primeira relação sexual, porque a virgindade coloca a mulher que ela não é mais pura quando ela não tem mais a virgindade. Muito ela perdeu isso. Então, a nossa geração de mulheres 30 mais, ou algumas mulheres do 20 mais agora, elas sim têm uma relação com o sexo de muito pecado, de muito não, de muita proibição. Então, ela não consegue despertar e crescer como uma mulher sexualmente ativa, uma mulher sexualmente desejante, porque a gente precisa desejar o sexo.
A gente não deseja algo ruim, a gente deseja algo que a gente tem uma memória boa, a gente deseja algo que nos remete a uma felicidade. E não que tá fazendo coisa errada, Não tá né? fazendo coisa errada. Então, a relação para homens e mulheres muda nessa introdução do sexo. O homem quer fazer, ele é instigado, empurrado a fazer. A mulher não, você precisa ser escolhida. E para você ser escolhida, você precisa ser direita. E ser direita é você ser uma pessoa fria, praticamente isso, né? A que não deseja, a que não tem a pulsão do sexo, a que não vai, porque sexo não é de mulher direita. Entendeu? Porque a gente julga outras mulheres que estão, às vezes, com decote. Hoje a gente tem mais voz, hoje a gente fala mais, hoje a gente coloca a roupa e fala, não, é a minha roupa, não tem isso. Mas quantas de nós a gente não ia usar, não vai, porque não é certo, que não é isso, não pode, né? Assim, se eu fico... Nossa, eu lembro da minha adolescência que, assim, você não vai ficar com qualquer pessoa, você não beija, não faz, e essa história que eu tô contando não é pra gente instigar mulheres a beijar todo mundo, a ficar com todo mundo, não é isso, mas é se permitir ser desejante, e que sexo não é errado, sexo é biológico, né? Então, não tem problema você desejar sexo, e aí, pra isso... Se você não remete a sexo como emoções positivas, o seu sistema límbico vai se comportar lembrando de emoções ruins. E aí a gente não deseja o que é ruim, entendeu? Então, é importante nesse trabalho dessa mulher mais jovem, que está com falta de desejo, a gente avaliar, sim, como que o sexo foi introduzido para ela, porque sim, vai gerar emoções. A gente precisa gerar emoções positivas em relação ao sexo. Eu acho que agora é um momento legal da gente colocar, falando de emoções positivas, além de como foi introduzido o sexo na vida daquela mulher, relações anteriores. Então, uma mulher que tem uma relação boa, uma relação legal, ela vai querer fazer mais sexo. Sim. Agora, uma mulher que não teve uma relação boa ou que teve alguma... Aí a gente pode entrar numa das fatias da pizza da libido que eu amo, que é relacionamento. Eu amo a Porque pizza. Assim, a pizza da libido é ótima. E relacionamento, que a gente fala de psicossocial, né? Que é uma questão ali da psicossocial. O teu relacionamento é proporcional ao tanto que você deseja, né? Então, como eu atendo sexualidade... A mulher vai, ai, doutor... Aí você vai tentando entrar ali. Não, o problema não é você. É o seu relacionamento. E quando a gente traz o problema não é você, é seu relacionamento, a gente não quer dizer se separa, não fica, não é isso, não é isso. Se isso for acontecer, é uma questão que ela entendeu sobre isso, trabalhou e chegou nesse lugar. Mas às vezes ela vai trabalhar para reconstituir e ser um caminho mais verdadeiro para ela. Que às vezes, Matheusa, elas enxergam o relacionamento, mas tá bom, tá tudo bem, não precisa ter relacionamento ruim, mas às vezes só tá morno. Isso sim, com certeza. Eu acho que o estar morno é uma rotina, enfim. Mas aí eu acho que não chega a ser um problema de desejo, né? Eu tô falando quando o relacionamento causa a falta do desejo da pessoa, né? Então, a gente tem uma questão ali, né? Lógico que quando o casamento tá morno, você vai... A rotina é difícil. E aí a gente tem a resposta sexual feminina e a gente já sabe que relacionamentos muito longos, o desejo da mulher se comporta de forma diferente. É muito mais responsivo ao desejo do outro do que ela ter um desejo mais ativo, que é o desejo que procura, que vai. Então, isso é um padrão de resposta feminino. Eu não sabia disso. Exatamente. Você tem um desejo muito mais responsivo. E que isso não gere um sofrimento, tá tudo bem. Acho que vamos voltar para quando a gente tem uma questão de relacionamento. Então, é importante você olhar se, peraí, esse relacionamento, esse parceiro, ele me causa desejo? Eu tô com desejo? Agora, uma pessoa, vocês brigam, ele te maltrata, ele não te elogia, você trabalha demais. Eu fiz um Reels um dia desse, foi assim, ó, consultei a paciente, falei, cara, eu vou falar isso na rede social. Às vezes você não tá com nenhum problema. Às vezes você tá cansada. Como é que você vai pensar em sexo? Cara, você tem 2 filhos, você trabalha fora, você tem um marido, você tem uma família, uma casa. Não cabe o sexo no seu dia a dia. E antes cabia. Então, assim, será que a gente não precisa organizar pra gente ter um tempo maior?
E aí a gente vem para uma outra questão, que são as fases da vida da mulher, né? E lembrar que falta de desejo, ela passa a ser uma questão de doença, né? Isso a gente fala, quando isso é repetido e dura mais de 6 meses e causa sofrimento, né? Esse é um ponto bem legal, esse causar sofrimento. Causar sofrimento. Porque, por exemplo, a gente tem casais. Eu faço obstetrícia também, né? Então, às vezes eu acompanho ali. Então, era um casal que tava super bem, nananã, vem a criança, vem o bebê, e eles se afastam emocionalmente, sexualmente falando. Só que eles estão bem, porque os dois estão focados para aquilo, e eles não estão transando do jeito que transavam, ou estão transando bem menos do que transavam, mas não estão gerando sofrimento, porque os dois estão olhando para aquilo. E aí é uma outra questão, porque assim, muitas vezes o homem não consegue entender que numa fase de amamentação, biologicamente, essa mulher não deseja transar. Porque ela tá cheia de prolactina, ela tá com estradiol mais baixa, a pepeca Tem dela uma causa resseca. hormonal para isso, né? Exatamente, que aí a gente entra com um hormônio. Então eu preciso de um entendimento masculino que aquela mulher, ela realmente não está tão disponível para o sexo do jeito que era antes. Algumas mulheres tiram de letra, são desejantes, tem rede de apoio. Então, assim, rede de apoio ajuda muito. Tem rede de apoio, tá transando, tá tudo certo. Mas alguns casais não vão ter tanta rede de apoio. São os dois ali. Então, a gente precisa que esse homem encare que esse momento, ele não vai ter aquela mulher tão disponível para ele o tempo inteiro, né? Então, a gente entra também de umas questões sociais, assim, do masculino, que a gente precisa que ele olhe diferente. Porque hoje a gente tem voz para falar, né? Hoje a gente é escutado. Então, acho que a gente pode seguir uma linha, falando das fases da vida. Então, você começou falando dessa mulher ali, 20 mais, que a gente, se essa mulher 20 mais, teoricamente ela tá com o hormônio ali ok, né? A gente não espera que tenha uma deficiência hormonal nessa fase. Se ela tem uma baixa libido, a gente vai pensar nessas crenças, como foi introduzida a sexualidade na vida dela. Muito raro ser alguma coisa hormonal, assim. E aí, essa mulher ali, seguindo ali para seus 30, chegando nessa fase de casamento, recém-casada, fase de maternidade, seguindo essa linha. Então, na maternidade, então, a mulher que amamenta, a própria amamentação, hormonalmente temos essa explicação biológica para ela não ter essa redução do desejo. Mas acho que uma coisa bem importante que você traz, nós conversamos ontem sobre isso, é que a baixa libido a gente só vai considerar realmente uma doença, digamos assim, ou uma necessidade de investigação quando tem esse sofrimento, né? É porque não existe padrão de frequência, né? Isso eu acho legal. Porque às vezes as pessoas estão numa roda, acho que talvez homens falam mais sobre isso. 3 vezes na semana. Eu acho que a mulher fala muito mais. 3 vezes na semana. Homem não vai contar quantas vezes transa com você nunca. Seu marido jamais vai contar. Homem não. Não. Quem conta é eu, você, a gente tá sentado aqui, a gente vai falar, às vezes, de sexo e vai contar as frequências, mas eu não falo isso, não. Vai falar de sexo de outras coisas. Mas não existe, então, uma frequência para dizer assim, olha, é tantas vezes no mês, 2 vezes no mês. Tem que investigar. Não, na verdade, a gente tem uma mania muito grande de se comparar a tudo, né? Hoje a gente tem a rede social aqui que a gente está se comparando a nossa vida com a vida do outro o tempo inteiro. Sexo a gente quase não vai comparar, porque a gente não vai olhar isso, então a gente se compara com as nossas amigas, numa mesa assim, alguém que está conversando, alguém que não tem a vergonha de falar sobre isso. E aí, às vezes, ela tá contando alguma coisa ali, e você fala assim, putz, ela tá transando com o marido dela todo dia, 3 vezes por dia, tem 10 anos de casado, eu tenho 2 e eu transo 1 vez por semana. Eu sou infeliz? Será que meu marido é infeliz? Nossa, eu tinha que transar mais? Então, vamos olhar essa realidade para você. 1 vez por semana te satisfaz? O seu sexo, o sexo que você faz hoje, você tem vontade de repetir? Você repete daqui 1 semana porque você tem vontade do beijo na boca, do toque, do orgasmo que você vai sentir, você consegue lembrar da emoção que o sexo te causa para você querer repetir? Ou você faz isso porque você é casado e precisa transar?
Porque aí eu acho Só que... pra manter a frequência. Exatamente. Então, assim, se você não tem um sofrimento em relação, porque você transa uma vez por semana, você e seu marido, vocês estão super montando uma Alinhados. casa com uma bebê de 3 anos e tal, não, mas vocês estão super conectados, vocês namoram, um beijo na boca, mandam mensagem, vocês estão bem e o sexo acontece e é gostoso e depois você tem vontade de repetir aquilo, não é porque a outra tá transando 5 vezes na semana que ela é mais feliz do que você. Tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, precisa gerar um certo sofrimento pra gente falar sobre o desejo sexual, né? E assim, tem uma outra coisa que é importante. Homens desejam muitas vezes muito mais do que uma mulher. E hoje a gente tá num momento da hormonização, né? Não é nem harmonização, é hormonização. Então a gente tem muito homem jovem usando hormônios anabólicos de fins estéticos e que a testosterona é um hormônio excitante, tanto para homem quanto para mulheres. Então, assim, eles vão ter mais desejo, né? Tirando homens que não usam hormônio, eles têm mais desejo. E aí a gente precisa alinhar isso. Assim, opostos se atraem, ok, mas talvez você não vai conseguir nunca chegar ao nível do desejo do outro. Isso para homens e para mulheres. Então é importante a gente também avaliar isso. Qual que é aí vocês se casam. Qual que é a expectativa que ele tenha? Que vocês namorem, talvez mais. E você não. A gente precisa estar alinhado nisso. Então, vamos pensar então naquela mulher que a gente identificou, chegou com baixa libido, tá gerando sofrimento, tá interferindo no relacionamento. Muitas vezes elas querem um exame para diagnosticar aquilo, né? Elas querem, ó, doutora, dosa minha testosterona, eu tô com algum problema hormonal. Obviamente que nós vamos fazer uma avaliação clínica dessa mulher. Às vezes, se for uma mãezinha ali no pós-parto, às vezes ela tá com deficiência de ferro, às vezes ela tá com anemia. Então, assim, nós vamos investigar a mulher como um todo, mas existe algum exame? Existe o melhor deles, que é a anamnese. Anamnese, história clínica. Isso. Então, é um diagnóstico clínico, né? Em todos os guidelines, que são poucos ainda, a gente teria que estudar muito mais sobre o desejo sexual. A gente estuda, eu digo assim, tem mais respostas, né? É clínico, né? Eu falo que existem exames que é de cunho emocional, assim, sabe? Que você faz para paciente entender assim, ó, tá tudo bem, por A mais B, olha aqui, sabe? Não é que exista um guideline que fale, dose esse, aquele, mas existe uns de cunho emocional. Eu sou fã da conversa. Eu acho que eu converso com a minha paciente, ela tá ali na minha frente e eu acho que a gente se conecta. E eu acho que quando você se conecta com o outro, eu acho que é muito mais fácil você ser entendida pelas palavras. Então, assim, eu não tenho tanta dificuldade sobre isso, mas o diagnóstico é clínico. Porque, em geral... Mas você tem que ir no médico que atenda isso, né? Que tem um olhar para isso. Em geral, elas pedem muito para dosar a testosterona, como... A doutora, dosa minha testosterona para saber se eu tô com baixa libido, será que é por isso? E aí a gente teve recentemente um posicionamento da Febrasgo junto com a ISBEM, onde a gente não tem um valor de testosterona feminino. A testo, quando a gente dosa em mulher, é mais para investigar um hiperandrogenismo, um excesso de testosterona. E não baixa, e não é aquele valor que vai falar para tratar ou não aquela mulher. Não vai. Não tem uma correlação. Olha, aqui esse exame tá baixo e é por isso que sua libido está baixa. Né? Se você, assim, ó, fundo coração, eu não, é isso que eu te falei. Raramente. Agora, às vezes eu já recebo a paciente com esse exame da testosterona. Aí eu falo, ó, não é isso. Tipo assim, aí quando tá baixo, eu sempre gosto. Baixo assim, né? Quando é o valor mais baixo ali. E ela tá super transando, feliz. Eu falo, olha, que legal, a sua testosterona. Tá vendo que você transa super bem? Não é bom pra ela desvincular isso, né? Ali. Então,
Não, assim, acho que não tem mesmo que solicitar, algumas vezes pede. Eu acho que se você solicitar é de cunho emocional, assim, sabe? Tipo, Emocional. da paciente entender que não é ali. Então é mais essa realmente a história clínica, essa Pra isso eu não conversa, solicito. outros exames pra gente, enfim, avaliar o status clínico dessa mulher. É porque, assim, mas... por exemplo, pra excitação, né, a gente é uma questão neuroendócrina, porque a gente tem neurotransmissores que fazem parte desse processo de excitação, a dopamina, a serotonina, a testosterona, o estrogênio, progesterona. Então, assim, eles são moldados por esses neurotransmissores no nosso sistema nervoso. Então, assim, é importante a gente estar com tudo alinhado. Depois que eu fiz nutrologia, eu falo, gente, como que a gente não faz nutrologia na vida? Porque assim, você vai aprender sobre micro e macronutrientes de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, como que eu atendi ginecologia antes de fazer nutrologia, né? Eu falo que nutrologia deveria estar em várias áreas, né? Nas cirúrgicas, na oncológica, na UTI, como hoje a gente faz muito. Mas, enfim, por exemplo, eu atendo mulheres e eu vejo como elas têm dificuldade de comer. Vocês devem saber isso mais do que eu. Porque, assim, mulher é tida para comer salada, ficar em restrição, porque você tem que ser muito magra e que não sei o quê. Eu tenho um lema, não seja magra, seja forte. Você precisa ter músculo. E as pessoas não comem proteína. Proteína é um substrato para você produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai te deixar mais feliz, mais alegre, que vai te gerar emoções positivas. Então, o cuidado com uma mulher que está com desejo sexual hipoativo, ele tem que ser multifocal. Exato. Porque você vai melhorar muita coisa. E aí, assim, você tá meio cabisbaixa, você tá sem energia, você melhora essa energia dessa mulher. Eu vou brincar aqui, você melhora a energia de gostosa que existe nela, entendeu? Que é a pulsão de viver, que é o que eu acabei de falar. Você ter pulsão, você tem desejo de viver, de experimentar, de sentir, de gostar. É isso que a gente precisa no sexo. A gente precisa gostar do sexo que a gente faz. Se hoje você não tá curtindo o sexo que você tá fazendo, você que tá me ouvindo, você não tá curtindo o sexo que você tá fazendo, vamos buscar curtir? Vamos buscar alguma coisa pra você melhorar isso? Porque relação é essa palavra, relação. É duas pessoas, é troca. Então, assim, você não tem que só ir lá pra satisfazer o outro. É uma troca, você satisfaz o outro satisfaz, você se satisfaz, ele se satisfaz. É essa troca. Você não gosta do sexo que você pratica hoje, vamos tentar melhorar. Acho que 2 pontos importantes. A Evelyn tocou na questão dos exames, solicitar hormônio. E falar para o pessoal que não é só a testosterona que influencia nessa libido. A gente tem outros hormônios que também influenciam. Principalmente o O estrogênio. estrogênio é o principal hormônio que... E nós, mulheres, o estrogênio é fundamental, né? Para tudo, né? Para o Isso. desejo sexual, para lubrificar a vagina, para ter um sexo de qualidade, um sexo melhor. Então, o estrogênio, prolactina, níveis altos de prolactina inibem estrogênio, inibem testosterona. Que são as causas biológicas, né? Por exemplo, na pizza, a gente tem as causas biológicas. A doutora em tireoide aqui, ela vai falar, tipo, problemas de tireoide. Tanto hiper quanto hipotireoidismo Exatamente. são associados à diminuição do desejo sexual. A gente tem algumas amenorreias, né? Não só a SOP, mas como outras amenorreias. Síndromes a hipotalâmica. genéticas. Exatamente. Então, tem as causas que a gente vai precisar sempre Mas investigar. nessa ali. fatia da pizza, vocês lembram quantos por cento que essa parte endócrina ali tá ali? Tem uma pesquisa da Secretaria de Saúde de São Paulo que mostra que causas orgânicas eram em torno de 18%. 18%. Mas nível São Paulo, mas eu acho que se reflete num âmbito nacional, assim. Acho Quando que a gente fala da pizza, para explicar um pouquinho melhor, a gente coloca o desejo sexual em várias fatias. Então, tem as fatias biológicas, que são esses problemas hormonais, Orgânicos, problemas orgânicos, um diabetes descompensado vai cursar com diminuição As de doenças libido. metabólicas. Como que a gente tem que falar muito da obesidade. Então, a obesidade, tanto por ser uma doença metabólica, ter um aumento de inflamação, quanto para a pessoa, não gosto que eu vejo no espelho, porque eu vou querer me mostrar para os outros, né? Não se vê sexual. A mulher na pós-maternidade tem isso também, de não se ver mais sexual. Então, tem essas causas biológicas, tem as causas sociais, que a Matheusa falou brilhantemente no começo do episódio, e tem as causas sociais. Sim. Então... que é muito legal a gente falar que a gente está ampliando aqui, né? A gente tem que falar de abusos.
físicos e emocionais. Mulheres que vivem relacionamentos ou relações de abuso físico, psicológico, tem Não vai ter como, desejo. entendeu? E a gente precisa colocar isso aqui, porque quem tá ouvindo, para tentar se ajudar, né? Então, essa pizza da... Ai, eu adoro pizza da coisa. E aí, só pra gente concluir, quando eu falei multifocal, é exatamente isso. Às vezes a gente não vai colocar na conta só da tireoide, ou só da obesidade, ou a gente não vai colocar na conta o relacionamento. É um global. No meio dessa pizza tá o seu eu. Eu gosto muito disso, assim, o nosso eu é formado de vários, né? A gente não, se a gente se perguntar quem sou eu, alguém já consegue responder isso? Você não, você responde assim, ó, eu sou a Evelyn, mãe, nananã, médica, professora, a gente não é uma coisa, né? Então imagina, como que a gente não vai olhar multifocal para uma mulher, né? E para o desejo principalmente. Então, embora ela tenha uma causa tratável, essa causa tratável orgânica, a gente tá falando que pode ser só 18%, então tem todo o resto ali, né? Sim. Por isso que é a importância, que muito bem você salientou, de ter um profissional com olhar empático, onde esse paciente vai ter, essa mulher vai ficar à vontade de Porque é um dizer. tabu, né? Falar de libido, de desejo sexual ainda hoje é um tabu. É um tabu. Só que se eu vivo isso, eu acho isso natural. Tipo assim, Sim, mas é um não, tabu, mas eu sim. acho que é um Quando eu tabu- falo em qualquer outro lugar, assim, eu sei que as pessoas meio que se E tremem. dentro As da pessoas nossa As área. pessoas chegam no cantinho assim, Mateusa, Sim, porque em qualquer lugar. Não no cantinho, hoje não, mas assim, recentemente eu conheci pessoas novas, assim, no meu meio. E aí começou o assunto de sexo, aí eu bem calado. Aí, tipo assim, porque a minha opinião vai ser muito diferente, né? E aí eu bem calado, assim, aí, ai, fala, doutora. Aí eu falei, ai, meu Deus, agora eu vou ter que falar, Vou começar. né? Mas aí a gente fala, eu adoro, enquanto eu puder, assim, eu entrei na faculdade com 16 anos. A minha introdução na vida sexual, eu já estava na faculdade, eu já entendia muita coisa do meu corpo, com mais habilidade para isso. E aí eu entrei na ginecologia. Aí eu saio da faculdade, eu entro na ginecologia e eu tenho uma oportunidade gigante de me entender como mulher. Então, o meu objetivo quando eu tenho um podcast, quando eu tenho um Instagram, quando eu falo sobre isso, é porque, assim, eu tive uma oportunidade, um privilégio que um monte de mulher que eu atendo não teve. E ela tá amarrada a um sexo que ela vai deitar e transar. Entende? Não, vamos ser dona desse sexo, sabe? Vamos entender seu corpo, vamos entender quem é você, vamos entender o que o sexo te proporciona. Então é diferente. Então eu me sinto privilegiada por tudo que eu aprendi, então eu gosto de trazer isso para as mulheres. Ah, com certeza. E eu quis trazer essa questão do tabu até dentro da nossa área. Dentro da ginecologia tem um monte de médico que não não se atende, abre que não para faz, falar sobre sexo. Dentro da endocrinologia, a gente estuda hormônio. Então, esses 18% são coisas que a gente investiga. E muitos endocrinologistas não se abrem para falar sobre libido, sobre sexo, sobre desejo Porque sexual. para essas pessoas é muito difícil essa comunicação sexual, porque sexo é um tabu. Sexo é um tabu. De diferentes formas, entendeu? E não deveria ser, assim, no sentido... Eu não tô colocando pra gente, vamos todo mundo falar mais sobre isso. Mas, assim, para nós médicos, que a gente já tem uma autoridade pra gente poder falar nós sobre isso... precisamos questionar, né? Então, nos pilares que a gente vai avaliar, a gente tem que estar ali no questionamento, né? Sim. Como é que tá seu desejo sexual? Como que tá? Você precisa ter uma formação, né? Pra você atender uma mulher Como com que desejo você sexual. aborda isso? Você aborda isso com todas as pacientes? Abordo, eu pergunto pra todo mundo que vai no meu consultório, eu pergunto se ela já teve relação, né? Como que tá a relação dela. E olha que legal, né? Outros médicos estão escutando aqui. O Instagram te proporciona, a paciente já fala com você, entendeu? É muito bom, porque como eu falo sobre isso, eu tenho um podcast chama Menstruar com a Zayfari. A pessoa já acha que pode falar comigo, eu acho assim, né? Mas eu chego, às vezes ela não vai chegar me contando que ela tá com aquele determinado problema. Porque pode ser um ambiente um pouco... Ela não me conhece ainda. Mas eu tenho uma pergunta na minha anamnese, tipo, a relação sexual. Relação sexual. Dali eu desenvolvo todas as perguntas. Se ela pratica, né? Se ela faz, se ela tem frequência, se ela dói, se ela sente dor, se tá tudo bem. Eu pergunto como foi a primeira vez da relação dela. Então aí vai seguindo esse caminho. Mas sim, eu pergunto.
Legal. Eu quero trazer 2 pontos aqui, que a gente tá falando, o desejo sexual não é uma coisa linear. Não é uma mulher. Eu tenho desejo sexual, vou ter sempre dessa mesma intensidade, dessa mesma forma. E algumas fases da vida da mulher, isso é bem marcante. Eu acho que é interessante a gente falar aqui, até dentro de um ciclo menstrual. Então, num mês, a mulher pode ter desejo sexual de formas diferentes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então tá. Então, assim, isso é pra mulher que cicla. O que que é ciclar? É você não usar nada que bloqueie sua ovulação. Remédio que bloqueia a ovulação, contraceptivo, tá? Não são todos iguais, mas, por exemplo, pílula, injetável, anel, adesivo, todos esses, Implanon, todos esses bloqueiam a sua ovulação. Então, você não pode estar usando isso pra você ciclar, tá? Então, o primeiro dia da menstruação é o seu primeiro dia do ciclo. Ele vai até o próximo dia do primeiro dia da próxima menstruação, tá? Isso é um ciclo, vamos dizer que uma mulher tem um ciclo de 28 dias. A primeira fase do ciclo é a fase que a gente tem energia de gostosa, se acha gostosa, sexo. Adorei a energia de gostosa. A gente tem pulsão pela vida, a gente tem mais reflexo. A gente tem mais força na academia, a gente tem mais vontade de acordar e a gente tem mais desejo sexual. Porque nesse momento, na primeira fase do ciclo ali, quando você ainda está menstruando, você começa a recrutar novos folículos. E esses folículos é onde é produzido o estrogênio. E ali também é convertido em testosterona, que o nosso ovário é um produtor de testosterona. Então, a gente tem estrogênio e testosterona mais alta nessa fase do ciclo, principalmente estrogênio, tá? Ele vai fazer um pico bem grande quando a gente for ovular. E aí, depois que a gente ovulou, que libera o óvulozinho, a gente não fecunda esse óvulo, você não quer engravidar. Esse pico de estrogênio, que foi até lá em cima, ele vai cair. E essa queda do estrogênio faz a gente ficar mais cansada, com um humor mais melancólico, mais tristonha, querendo se cobrir. A gente naturalmente tem uma queda do desejo. Doutora, mas eu tô ótima, tô transando. Tá ótimo, perfeita. Se você tá assim, você tem outras pulsões que te fazem ter energia de gostosa e ter vontade de transar. Mas no ciclo menstrual, hormonalmente a gente tem mais desejo na primeira fase até a ovulação, que é a hora que as mulheres que querem engravidar têm mais vontade de transar, né? E aí depois que você ovula, você tem uma queda natural do estrogênio e um aumento da progesterona. E aí fica a dica para quem tá escutando, não dosem progesterona na primeira fase do ciclo, que não tem, tá baixa mesmo, na segunda. Mas é só um parênteses. Enfim, e é só na segunda fase do ciclo que a gente aumenta a progesterona. Progesterona dá mais soninho, dá espinha no rosto, você fica mais cansadinha, você fica mais... Igual quando a gente engravida ali, que a gente fica com sono mortal, é por causa da progesterona. Então, aproveitar a primeira fase do ciclo. Eu acho que tem que aproveitar todas as fases, né? Mas, assim, biologicamente, a gente tem. Que, inclusive, vamos para outra fatia da pizza, que é as medicações. Então, hoje a gente tem 2 coisas que a gente precisa ressaltar aqui. Os métodos contraceptivos anovulatórios, que são esses que eu citei anteriormente. E quando uma mulher jovem, que hormonalmente está bem, não tem nenhuma causa orgânica, fala, ai, doutora, eu não tenho mais aquela vontade do sexo, eu não tenho... Assim, primeira coisa... Primeiro, não dosem os hormônios tomando métodos anovulatórios, eles estão alterados mesmo. Segunda coisa é, vamos trocar para métodos não anovulatórios para te deixar ciclar, para você ter esse pico do estrogênio, a sua testosterona livre circular melhor. Então, vale a pena? Você acha que vale a pena? Vale total, então, é uma das indicações. Né? Então, você chegou com essa queixa, eu acho que é o anticoncepcional. Vale a pena suspender para essa mulher sentir se é isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o suspender, porque só que medo vai ser de engravidar. Vai suspender, né? Vai suspender esses anovulatórios. Se ela não quer engravidar, você vai orientar essa paciente a usar outros métodos. Isso, então, pro recado para as deusas aqui, gente, não é sobre suspender o método contraceptivo, tá, amadas? Eu vou engravidar e vai falar pra você. Não é Foi isso. o podcast. É uma troca. Então, assim, é uma conversa para uma troca. Mas é uma ideia para ela sentir. Muitas vezes essas mulheres
estão tomando anticoncepcional desde muito nova, por irregularidade, por outros fatores, por outras indicações, e às vezes elas nem conhecem o próprio ciclo. Exatamente. Acho que talvez o meu público maior é 30 mais, né? Não sei se é porque elas são da minha idade, mas assim, 30 mais. Eu acho que elas se conectam com a Se gente. conectam, exatamente. Então, 30 mais, eu brinco com elas. A mulher do 30 mais, ela pode, né? Deveria, assim, sentir o seu ciclo. E o que eu falo? A gente bota um peso tão grande no método contraceptivo, parece assim que é quase um casamento, que você tem ele, você tem que ficar pro resto da vida com aquele método, porque, meu Deus, gente, não. Opa, hoje a gente tem escolhas. Ah, não Tem gostei, troca pro opções. próximo, tá tudo bem, ou volta pro Experimentar outro. também, né? Exatamente. Então, quando a mulher me traz, doutora, meu desejo e tal, não sei o quê, eu falo assim, vamos ciclar pra você sentir a pepeca mais lubrificada, sentir aquela pulsão natural biológica, vamos colocar isso. E eu normalmente consigo resolver o problema do desejo com essa troca, lógico que com outras conversas de adaptações ali, de tudo que a gente já falou até aqui, e a mulher fala, nossa, eu tô ótima. Inclusive o quê? Mulheres que têm muito medo de gravidez, tá? Isso é uma questão. Eu vejo bastante, tipo, mulher tem muito, muito, muito medo de engravidar. Quando ela começa a usar um método que ela se sente segura, Sim, libera. entendeu? Pode ser Aí uma vai. causa, né? Exatamente. Então é bem bacana. E aí a outra medicação que eu acho que a gente tem que levantar aqui, que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa saúde mental. Hoje a gente frequenta muito mais psiquiatras, psicólogos, graças a Deus. Mas a gente também tem até uma automedicação de uma maneira mais escusa, ou uma hipermedicação. Eita! Uma polifarmácia. onde tem várias Obrigada. medicações. Não precisa. Entendi. Diagnosticando, mas super diagnosticando, talvez usando mais medicações. Mais medicações. As pessoas vão uma vez no psiquiatra e vão renovando uma receita, sei lá da onde, vai passando, tomando remédio que não tem mais supervisão, não tem fim. E tem medicações que diminuem o desejo. E uma delas eu gosto de citar, que é muito comum a gente usar, e que é uma das que mais diminui o desejo, que é a sertralina. Tá? Então, a sertralina diminui muito o desejo sexual. Antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, pessoas com hipertensão. Bem Mas lembrado. é muito importante, porque às vezes essa pessoa de fato precisa daquela medicação e a gente vai fazer um bate-bola com o psiquiatra, conversar, né? Esses não são para suspender. Fazer uma cartinha ali, a gente achar uma solução muitas vezes. Sim, dá para fazer trocas, Dá pra tentar né? usar. Sim, Existem sim. outras medicações que a gente pode... Exatamente. A bupropiona é uma medicação muito legal, que a gente consegue associar alguns antidepressivos ou uma troca por elas. Então, é algo que a gente sempre bate papo. E aí, também tem uma coisa que vale ressaltar, que às vezes a pessoa está numa depressão, ela está numa crise de ansiedade, e a gente tira ela desse lugar, mesmo ela usando esses antidepressivos, ela volta a ter desejo. Porque era a saúde mental que estava em jogo ali, tá? Eu lembro dessa paciente... Volta a energia de gostosa. Ai, adorei essa pergunta. Aí, eu lembro dessa paciente, eu tenho muito carinho por ela. Ela me procurou e ela tava assim, desmoronando, assim, porque ela ia casar e ela não tava com desejo. Não. Aí eu lembro e falei assim, mas não era nada, tipo, não era nada orgânico, né? Eu falei assim, eu posso te caminhar para um psiquiatra? Ela começou a usar medicação, ela voltou assim, nossa, doutora, era isso. E aí hoje já até pariu a criança, tá tipo ótima, super feliz, sabe? Então, eu acho bem válido. Tá vendo? Tudo é tão individual, né? Hoje, às vezes, a gente... E não é exame que a gente vai identificar e diagnosticar isso. Eu acho que hoje medicalizam demais a mulher. Meu Deus do céu. Eu tô lá no Instagram e amo, já falei, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência, assim. Tipo assim, tudo é um problema na vida da mulher. Pera lá. Às vezes, a gente não precisa medicalizar, a gente só precisa... olhar com mais cuidado, né? A própria pessoa olhar com mais cuidado. Mas também, se for para medicalizar, a gente medicaliza, Sim. tá tudo certo. Eu acho que é muito importante a gente... o autoconhecimento, né? Porque também a sexualidade tá ligado a isso. A gente citou um pouquinho as doenças metabólicas. Uma mulher que passa de um processo de emagrecimento, de tratamento de obesidade, ela passa a se enxergar, ela passa a lidar com aquele comer disfuncional, ela passa a ter pulsão por outras coisas na vida, adquirir hábitos novos. Gosta do que vê no espelho. Começa a se ver. Muitas geralmente queixam, toda vez que um paciente chega para mim com obesidade,
Eu sempre pergunto os motivos, por que ele quer emagrecer, quais são os seus motivos. E muitos falam, eu quero voltar a entrar nas minhas roupas. Eu quero escolher roupa, não a roupa me escolher. Então, essa mulher que passa a vestir uma roupa que ela escolheu, se gostar. Isso também traz uma melhora do desejo, junto com todo esse processo de autoconhecimento. Sim. Então, é realmente complexo, mas é só com essa conexão ali humana, com o profissional te escutando, você se escutando, que a gente vai poder conduzir melhor e auxiliar essa mulher. É que eu acho que tudo na vida hoje a gente quer muito imediatismo, né? Tem alguns processos de desejo sexual que eu falo pra elas, né? Elas chegam na minha sala e eu vou me despedir delas, eu sempre me despeço delas e falo isso assim: hoje é o primeiro degrau, tudo bem? A gente vai subir vários degraus. Então, não é pra ontem. Você não chegou nesse lugar do nada, de um dia pra outra. E você não tá sozinho, né? Então, a gente às vezes quer tanto imediatismo que aí a gente quer alguma coisa que cure rápido, né? E a gente acha que alguma medicação às vezes pode curar, né? Então, a gente tem que ter... É isso, assim, tem que passar... Na verdade, você precisa se sentir bem com aonde você tá, né? E óbvio que alguém que tenha essa percepção, né? Acho que a gente pode continuar, a gente vai conversando um monte de coisa, né? Mas a gente pode continuar nas fases da vida da mulher, a gente já falou da amamentação, ali do pós-parto. Falando sobre a Menopausa, esse que eu momento amo. tão importante. Que é um momento que, sim, aí você vai estar com o hormônio da pá virada. Ou sem, né, na verdade. E aí a gente... Sim, o seu desejo vai diminuir, como a sua pele vai secar, sua pepeca vai secar, sua memória vai diminuir, seu sono vai ficar ruim, você vai aumentar a gordura visceral, exatamente. E uma série de outras, tem mais de 200 sintomas associados à menopausa e climatério, né? Então, só... Eu sei porque a gente tem um pouco de tempo, mas vamos lá. Perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. Vamos colocar tudo no mesmo bolinho, tá bom? Senão vocês vão ficar, então, climatério. Acho que você pode voltar pra gente... falar de menopausa. Eu acho, vamos falar do desejo sexual no pós-menopausa. Acho que pode ser só um... Porque dá um podcast inteiro, só né? pra menopausa, eu acho. Mas pra gente deixar essa pitadinha, uma pincelada pra essas mulheres que estão nos assistindo. Ó, se eu puder dar, assim, rapidamente, eu falo, você tá na menopausa, procura alguém que te atenda com um olhar pra menopausa, atualizado, tá? Então, assim, a gente tem em todos os guidelines da Federação Europeia de Menopausa, brasileira, a gente tem a Sobrac, a SBEM, a Febrasgo. Gente, não tem contraindicação, faça reposição hormonal. Acho que esse é o primeiro item. Muito bem feita, assim, a gente sabe que você vai ter muito mais benefício. Ela reduz risco de câncer reduz risco de cânceres em geral, diminui risco cardiovascular e vai melhorar seu desejo, tá? Então, sim, seu desejo sexual, uma das coisas que pode estar muito ligada é o hormônio nessa fase. A gente tem outras questões, principalmente de relacionamento, de autoestima, mas, sim, essa fase, eu digo assim, hormonalmente falando, é uma das grandes causas da libido. Mas vamos voltar, o próximo aí, a gente fala só de desejo sexual na menopausa, que é muita coisa, né? Então, estamos acabando, gente. Acho que fica claro que a libido é um reflexo complexo da nossa saúde física, emocional e social. Social, completamente, né? Que abrange uma gama grande de profissionais de saúde. Muitas vezes a gente vai precisar do terapeuta, do psicólogo, uma terapia de casal ou uma terapia individual. Fisioterapia pélvica. Nossa, muito bem lembrado. Dani, fala. Porque essa é uma das coisas que diminui o desejo da mulher, ela sentir dor. Tá? Então, assim, dói pra transar, dói pra penetração. Mulheres com endometriose que dói no fundo do útero. Uma causa orgânica. Isso. Elas não vão querer, porque vai remeter a dor, aquilo dói. Isso é muito comum nas mulheres do climatério que tem síndrome genitália da menopausa, que é o ressecamento vaginal. Ela não quer mais, porque dói. Ela não quer transar. E ela tem aquela associação negativa, né? Sim, emoções, né? Da onde vem nosso desejo. Então, isso é bem importante. Nossa, a gente tem muita coisa pra falar. Temos, mas lembrar que o desejo sexual mostra pra gente que somos seres integrais. Então, vários fatores contribuem aí. Você quer deixar alguma mensagem final para quem está ouvindo? Tá, eu acho que eu tenho uma mensagem, assim, que eu posso falar. A gente só tem uma vida. Acho que essa é a primeira coisa. Eu sou meio filosófica. Acho que a gente só tem uma vida.
Hoje a gente tem muita voz, a gente tem lugar, a gente tem espaço, nós mulheres. A gente só tá aqui gravando um podcast 8 horas da noite. Vocês deixaram o marido de vocês com os filhos de vocês e eu tô aqui gravando esse podcast porque a gente tem voz. A gente sabe o lugar que a gente quer estar. Você não tem que se acostumar a viver triste, mal, feliz. Acho que você tem que criar espaços para olhar o que te faz bem, o que está acontecendo aqui dentro. Mulher tem não é uma mania, ela foi ensinada a tolerar, aguentar, sustentar demais. E eu acho que você tem que sustentar você. Você é seu maior pilar. Então, se você não tá bem, as suas relações com todo o resto vai ficar muito ruim. Então, como eu atendo mulheres, cuido de mulheres e sou mulher, eu falo pra você exatamente isso. Não se acostume a viver mal. Entenda você. E sobre o sexo, é isso, assim, eu já dei um monte de recado aqui, mas se você não gosta do sexo que você faz hoje, ou você não sente orgasmo, ou você tá fingindo orgasmo, tá na hora de você rever isso. Acho que é isso. Muito Depois obrigada. dessa, vamos finalizar, né? Muito obrigada. Obrigada, amei, eu amei. Matheusa. Vamos Eu para a acho segunda muito. parte. E eu gostaria realmente de agradecer. Eu me lembro uma vez, estávamos Era um evento onde você estava falando sobre posicionamento e algo que você me falou ali me marcou. Você estava lá na frente e você falou assim, gente, meu nome é diferente, a minha voz é diferente, mas essa é a minha voz, eu sou assim. E aí foi muito inspirador, né? E converge com o que você falou, da gente gostar da gente ser quem a gente né? Dessa mulher ter voz, mas ela gostar de ser quem ela é. E eu acho que a libido também está muito relacionada, da gente estar tranquila nesse lugar nosso. A gente está feliz de ser quem a gente é, do jeito que a gente é. Eu acho que a gente tem que aceitar, né? Todas as nossas versões, lados. Eu até me emociono com isso. Eu acho bonitinho porque eu falo tudo espontaneamente, tá? Eu acho que a gente tem que aceitar nossas versões. Essa mulher que vocês veem aqui, ela é cheia de mim mesmo. Eu sou assim, não é uma versão que eu criei de mim e tudo mais. Isso é inspirador. Obrigada. Mas também é uma construção. Quando eu atendo uma mulher e ela tá em sofrimento, se comparando, se achando gorda, eu falo assim, meu Deus, ela é tão linda, eu só achei ela tão maravilhosa, meu Deus, ela é super gostosa, tipo assim, como que ela tá assim? Eu falo, não, eu não posso fazer isso comigo, porque eu tô falando pra ela, não faz isso com você, seja mais generosa, mais gentil contigo, Enfim, aquilo que eu falei sobre meu nome ser diferente, a minha voz ser diferente, eu fui eu me formei muito nova, mas assim, eu acredito tanto que eu posso ajudar, eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente, entende? Eu acredito em mim, eu acho que eu sou boa, entende? E eu me esforço pra ser. Então tá tudo bem eu me achar boa, tá tudo bem eu me achar bonita, tá tudo bem vocês se acharem bonita, tá tudo bem você se achar gostosa, porque você vai lá e malha pra caramba. Por que que uma mulher vai ser elogiada e vai falar, ai, mas meu cabelo tá feio? Se alguém falar que meu cabelo hoje tá lindo, tá Eu sou lindo dessas. mesmo! Eu sou dessa. Pode falar que tá bonito, Gente, entendeu? tá tudo ótimo, tá todo mundo lindo, mas a gente precisa terminar esse podcast. Vamos pro próximo. Gostinho de quero mais em todos os sentidos. Matheusa, obrigada mesmo. Obrigada. E até o próximo episódio. Ai.